Oi pessoal, há umas semanas atrás eu postei um vídeo sobre complicações das cirurgias do nariz e seios paranasais. Uma das complicações das quais eu falei foi a perfuração do septo nasal. E algumas pessoas me escreveram falando, Hélio, perfuração do septo nasal, eu pensava que isso daí ocorria só em pacientes que faziam uso de droga inalatória, a cocaína em específico. E não sabia que a cirurgia poderia causar isso. Por conta disso, me pediram para falar ou aprofundar mais sobre o tema. E como vocês me pediram, estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. O canal que tem o objetivo, aqui na plataforma YouTube, de te oferecer saúde e qualidade de vida com informação médica de qualidade e sem fake, baseado em termos científicos e estudos acadêmicos. Por conta disso, se você quiser se atualizar semanalmente e ficar por dentro das novidades que eu posto aqui no nosso canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sino de notificações, marcar todas as notificações, bem como curtir os nossos vídeos. Com isso, você vai estar por dentro de várias informações médicas. E para você que ficar até o final desse vídeo, eu vou falar de uma região que poucas pessoas conhecem. Vocês já ouviram falar do Triângulo da Morte? Pois é, pessoal, o nome é até meio pesado, né? O Triângulo da Morte é uma região que a gente tem no rosto e eu vou explicar por que é que tem esse nome até meio macabro. Então, para vocês entenderem quem é o septo nasal, vamos falar um pouquinho da anatomia dele? Nós temos uma cavidade ao centro do nosso rosto chamada cavidade nasal. Imagine que seja uma sala quadrada. Uma sala quadrada, uma sala onde você esteja, um quarto onde você esteja. É a cavidade nasal. Você faz uma parede ao meio, dividindo essa sala em duas metades. A metade do lado direito e a metade do lado esquerdo. A essas metades você chama de fossa nasal. Fossa nasal direita, fossa nasal esquerda. Essa parede ela tem que ser predominantemente reta. Por quê? Para dividir em duas cavidades iguais. Se ela for torta, aqui eu estou entortando para o lado direito, é natural que o lado direito seja mais fechado que o lado esquerdo, que é mais aberto. Isso é o que nós chamamos de desvio do septo nasal. Esse septo, ele é composto na sua região mais anterior por cartilagem e na sua região mais posterior por osso. Essa cartilagem anterior é chamada cartilagem quadrangular. O osso posterior, na verdade, nós temos dois ossos principais, o vômer e a lâmina perpendicular do etimoide. Acontece que, cobrindo a cartilagem e cobrindo esse osso, nós temos uma tênue, uma fina camada de tecido chamada, na cartilagem, pericôndrio e no osso, periósteo. Essa camada fina de pericôndrio e periósteo, ela está em íntimo contato com duas camadas externas que são a mucosa septal. O septo nasal, então, é formado por uma região central, cartilagem e osso, e duas partes de mucosa. Vamos imaginar um sanduíche? O recheio do sanduíche seria anteriormente a cartilagem ou o osso e as duas fatias de pão seriam as mucosas do septo nasal, a mucosa do lado direito, a mucosa do lado esquerdo. Só que a mucosa é muito irrigada, ela tem muito sangue, é por ali que passam os vasos. E desses vasos, eles vão levar sangue para a cartilagem e para o osso. E como que ele penetra na cartilagem e no osso? Através daquelas tênues camadas que eu falei, o periósteo e o pericôndrio. Então, da mucosa nasal, o sangue vai passar pelo periósteo e pericôndrio e vai irrigar, vai oxigenar a cartilagem e osso. Acontece que quando você vai fazer a cirurgia do desvio do septo nasal, você precisa descolar a mucosa. Você tem que levantar a mucosa e separar a mucosa do osso e da cartilagem. Para quê? Para que aquela região que esteja torta, aquela região que esteja abaulada, fechando, ela seja removida. Ela pode ser removida através de quebrar o osso, ela pode ser removida através de se raspar o osso, ela pode ser removida através de se recortar um pedaço de cartilagem. Na hora em que você abre e observa onde que está a deformidade na cartilagem no osso, é que você decide o que fazer. Entretanto, pessoal, tem algumas particularidades. Alguns pacientes, eles têm a mucosa, essa pele friável, frágil. E eu cito aqui dois exemplos, inclusive que eu já tive a experiência de ter pacientes que eu operei e ficaram com perfuração septal.
Primeiro, pacientes que fazem uso de cocaína, que nem eu falei lá no início do vídeo. Pacientes que fazem uso de cocaína. Esses pacientes, eles têm o nariz mais friável, eles têm a pele do nariz, a mucosa nasal mais friável, e na hora que a gente vai descolar na cirurgia, ela pode se rasgar, pode lacerar. Pacientes que trabalham com produtos químicos em empresas com substâncias químicas e inalam esses produtos químicos ou poluentes, essa mucosa também pode ficar inflamada. Pacientes que têm rinite alérgica muito intensa, tem uma inflamação crônica dessa mucosa. Paciente que tem sinusite crônica, ele tem uma inflamação dessa mucosa nasal também. Na hora em que você está descolando, ela pode se romper. E ainda não podemos desconsiderar uma situação particular de cada paciente. Desvios muito intensos, muito pontiagudos, desvios que têm muitas aderências, muitas curvas. A mucosa fica aderida e na hora que nós vamos descolar, ela pode rasgar um pouquinho. A consequência disso é que ao final pode ficar uma perfuração. E quando fica essa perfuração, o que se fazer? Primeiro, o que é que essa perfuração causa? Via de regra, ela não causa nada, pessoal. Ela é uma alteração que quando você vai examinar o paciente, e só nós especialistas, quando usamos o espéculo e olhamos dentro do nariz do paciente, observamos que tem uma perfuração e perguntamos, você fez alguma cirurgia no nariz? Fiz uma cirurgia de nariz. Então você sabe que foi dessa cirurgia que ocorreu. E eu nunca condeno o colega que operou e deixou a perfuração no septo, porque você não estava na cirurgia no momento em que ele estava operando. Será que o paciente sangrou mais? Será que era um desvio muito grande? Será que a mucosa estava friável? O que é que levou? Se o médico é habilitado, ele é bem treinado, fez já inúmeras cirurgias e não houve perfuração, em uma ficar a perfuração, ou seja, só naquele momento ele foi incompetente, só naquele momento ele errou? Não, temos que levar em consideração a particularidade de cada paciente. Esse é um tema que nós nunca podemos esquecer dele na medicina. Cada paciente é um paciente. Sim e não, sempre e nunca, não existe em medicina. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser avaliado particularmente. Então suponha que eu esteja operando um paciente, a mucosa muito friável, um desvio muito grande e na hora em que eu corrigi o desvio do septo, ficou uma perfuração ou eu vejo uma laceração grande com grande chance de formar perfuração. O que é que eu faço? Quando eu retiro o corneto nasal, a turbinectomia ou turbinoplastia, que é feita simultaneamente, na grande maioria das vezes, nas cirurgias do desvio do septo, eu aproveito a mucosa do corneto, a pele que reveste o corneto e faço um enxerto, como se fosse um tecido, e coloco no meio do septo. Ou seja, entre uma mucosa e outra que está lacerada, eu coloco uma fatia, uma porção de mucosa íntegra do corneto. E já suturo e já fecho, porque na cicatrização ele serve como retalho e fecha, não traz nenhum problema de perfuração. Mas às vezes essa perfuração é tardia. E se essa perfuração for tardia, como é que eu abordo esse paciente? Em primeiro lugar, traz alguma repercussão? Traz algum problema? 99,9% das vezes, pessoal, não traz problema nenhum. O paciente convive super bem e se o médico não dissesse, ele nem ia saber que tinha perfuração septal. Mas eu sempre digo para o meu paciente, antes de operar, que ele corre esse risco e ainda digo, se ocorreu, eu falo para ele, durante a cirurgia, conforme eu tinha te alertado, ficou uma perfuração septal. Tentei fechar, mas não deu. E não vai te trazer repercussão nenhuma. Porque é muito chato o paciente depois passar num outro médico e ele dizer, olha, ficou uma perfuração e seu médico não lhe avisou. Eu sempre digo a verdade para o paciente. Nós não podemos mentir para o paciente. Então, não tem nenhuma repercussão na grande maioria das vezes. Em raríssimas exceções, pode ficar formando crosta ou ficar apitando, fazendo um barulhinho na hora que o paciente respira. Por incrível que pareça, perfurações pequenininhas, elas são mais fáceis de dar sintomas do que perfurações grandes. Há até quem diga que a forma de se corrigir uma perfuração pequena é ampliando. Você reopera o paciente para aumentar a perfuração, porque uma perfuração maior, ela não vai apitar e não vai formar tanta crosta. Isso daí é controvertido, mas existem cirurgias para se reparar a perfuração septal. Em média, 50% de eficácia nessas cirurgias. Quando nós fazemos, 50% das vezes ela funciona. Mas sendo muito sincero com vocês, raramente, muito raramente, um paciente que ficou com a perfuração septal, ele vai precisar fazer uma cirurgia de reparo. Eu tinha dito para vocês que quem ficasse até o final, eu ia falar do triângulo da morte. Pessoal, que nome estranho, né? Até meio aterrorizante para a gente. Pois é, Triângulo da Morte é um nome popularmente chamado dessa região. Se você pegar a ponta do nariz, o ângulo da boca, esse triângulo formado por essa região,
Esse triângulo formado por essa região que eu desenhei é chamado Triângulo da Morte. Por quê? Existe um sistema venoso que drena para a cavidade craniana, para a caixa craniana, chamada seio cavernoso. Esse seio cavernoso, ele drena essa região desse triângulo da morte que eu falei para dentro da caixa craniana. Então, se você tiver infecções, contaminações nessa região, isso é muito raro de acontecer, gente. Raro, mas é descrito e existe e acontece. Se você tiver feridas, lesões, complicações, infecções nessa região do Triângulo da Morte, uma bactéria nessa região, ela pode entrar no seio cavernoso e dar uma infecção dentro da caixa craniana. Uma infecção dentro da caixa craniana, ela costuma ser perigosa, precisa internar o paciente, precisa entrar com antibióticos severos e em casos de formar abscessos, outras coisas, precisa até de cirurgia para drenar em alguns casos. Isso é muito raro, mas pode acontecer. Então é um termo que se você procurar aí no Google, no YouTube, você vai encontrar Triângulo da Morte e aqui eu estou explicando o que é e por quê. Por fim, eu queria pedir uma coisa a vocês. Se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações e marcar todas as notificações. Por dois motivos. Primeiro, faz com que o meu canal cresça e apareça para outras pessoas que, como você, está sendo beneficiada com essa informação. E também porque nos incentiva a trazer mais conteúdos para você e produzir conteúdo para semanalmente você ficar por dentro de saúde e qualidade de vida. Eu sou Hélio Brasileiro, médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu CRM aqui no estado de São Paulo é o 80768. Um abraço!